Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um vídeo aí a pedido do Arthur Souza, o nosso grande inscrito aí do canal. O Arthur comentou, né, no vídeo passado, o vídeo de ontem da Batalha de Titãs, que ele gostaria que eu fizesse um vídeo, né, onde ele escolheu 3 grandes vilões e eu teria que escolher 3 personagens pra me defender. Esses 3 vilões estão me atacando e eu poderia escolher 3 personagens pra me defender. Bom, apesar do Arthur não ter especificado, né, por exemplo, se precisa ser um vilão ou um herói, ele deixou em aberto, então isso é bom, porque eu pude escolher 3 grandes personagens pra enfrentar os personagens que ele colocou aqui, galera. E bom, já adianto, tá? Eu escolhi personagens do mesmo nível ali, assim, técnico de poder, tá? Eu não vou escolher, o Onapoval, Tribunal Vivo, sabe? Tribunal Vivo até poderia, mas ainda assim é uma força muito grande da Marvel, né? E da mesma forma da DC, eu também não escolheria ali grandes deuses da DC, sabe? Nada desse tipo. Bom, o Arthur, ele propôs pra mim 3 vilões, né? 2 da Marvel e 1 da DC. Ele propôs Galactus, Knu e o Darkseid. Esses 3 grandes vilões aí, né? São 3 vilões casca-grossas que seriam muito difíceis de ser derrotados em circunstâncias normais, até pra qualquer um, sabe? E eu escolhi 3 personagens, como eu falei, do mesmo calibre, sabe? E eu vou explicar o porquê cada personagem que eu escolhi venceria esses 3 vilões e poderiam me proteger, sabe? Tá Galactus, Knu e Darkseid vindo pra cima de mim, eu escolhi esses 3, toma, vai lá me salvar, sabe? Me salva. E eu vou explicar pra vocês direitinho, né? Eu vou começar com o Knu, né? O deus dos simbiontes, cara. É um vilãozaço, um vilão muito difícil de ser batido, tá? Até porque o Knu, ele é muito forte, né? O Knu, ele é o deus dos simbiontes, ele consegue, cara, já enfrentou, né, diversos heróis, entidades, sabe? Ele tem uma força ilimitada, tanto no universo mesmo da Marvel 66, quanto também no multiverso, sabe? Ele consegue criar o que ele quiser com os seus simbiontes e ele é muito perigoso. Ele tem a Necro Sword, né, a sua Necro Espada também. Tanto, né, que na saga Rei de Preto dos quadrinhos, a única forma de vencer o Knu, né, o Venom venceu o Knu, foi com o Venom com a força Enigma dentro de si e levantando o Mjolnir. Então o Venom estava no seu maior nível de poder existente dos quadrinhos, né? O que mesmo assim ainda foi difícil vencer o Knu, né? Então a gente precisa de alguém muito poderoso, né? E alguém no mesmo nível ali do Knu e bem poderoso que eu escolhi foi o Beyonder. E eu até fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida entre Homem Molecular e Beyonder. O Homem Molecular até faria mais sentido, mas eu escolhi o Beyonder aqui. Um vilão, né? Um vilão contra um vilão. Escolhi o Beyonder pra me proteger do Knu, né? Sim, cara, o Beyonder, ele conseguiria vencer o Knu nos quadrinhos até sem grandes dificuldades assim, né? O motivo, cara, é até simples, sabe? O Beyonder, ele é praticamente, né, onipotente e onipresente dentro do universo da Marvel, né, cara? Dentro não só do universo da Marvel, mas dentro do multiverso da Marvel, exatamente. Ele já foi até descrito nos quadrinhos como contendo mais poder do que todo o multiverso inteiro combinado. Eu sei, né? Você pode estar parando pra pensar, nossa, escolheu o Beyonder, que apelação. O maluco botou o Beyonder pra lutar contra o Knu. Galera, o Knu é muito poderoso. E sim, o Beyonder também é, né? Seria uma luta muito boa, cara. O Knu, cara, apesar de ser, né, um deus primitivo, sabe, extremamente poderoso e capaz de enfrentar qualquer herói, qualquer entidade cósmica da Marvel, ele ainda é limitado ao plano universal, multiversal, sabe, inferior do que o do Beyonder. E depende, né, também das suas criações dos quadrinhos, né, obviamente os seus simbiontes, cara, e da sua escuridão primordial dos quadrinhos. Caso que Knu não tenha os seus simbiontes do seu lado e a escuridão primordial ali, ele não teria tanta força assim pra lutar. E o Beyonder, porra, sendo o Beyonder, ele com certeza conseguiria vencer, né? O Beyonder, ele poderia, no meio da luta, simplesmente, cara, apagar o Knu da existência. Ele tem poder pra isso, né? Então ele poderia apagar o Knu da existência, principalmente em algum momento ali que o Knu tivesse meio
vulnerável, sem a escuridão ao seu lado e tal, o Beyonder poderia usar esse poder pra isso. Ele poderia desmantelar a existência do Knu ali, ou até reescrever a realidade para que ele nunca tivesse existido na face da Terra, né, cara? Isso sim é um poder muito forte, por isso eu escolhi Beyonder pra me defender do Knu, né? Forças aí muito fortes uma com as outras, né? Como eu falei, eu até tinha pensado no Homem Molecular, que é um pouco mais fraco que o Beyonder, também conseguiria vencer o Knu, mas eu deixei o Beyonder pra gente botar um nível de poder também alto nessa porradaria aqui, né? Vamos lá. E quem venceria o Darkseid, né? Um grande vilão da DC, um grande deus mesmo da DC, né? E bom, como ele me deu um vilão da DC, nada mais justo do que eu colocar, né, um personagem também da DC. E sim, eu escolhi ele, galera, Doutor Manhattan. Eu tô apelando, né? Não tô apelando porque o Doutor Manhattan é muito forte e o Darkseid também. A luta não seria tão fácil assim, galera. Eu escolhi, né, o Doutor Manhattan porque ele teria, sim, boas chances de vencer o Darkseid, né? Mas isso também depende muito de como é a versão do Darkseid ali na luta, tá? Mas, né, levando em consideração o Darkseid base, uma versão base do Darkseid, o Dr. Manhattan ele consegue, cara, vencer facilmente. Por quê? Vamos lá. O Dr. Manhattan, cara, ele tem como grandes poderes ali, né? Ele consegue manipular o tempo, a matéria e a realidade em escala, galera, universal e até multiversal nos quadrinhos. Então ele consegue manipular praticamente qualquer coisa ali. Ele é quase uma joia do infinito. Ele é quase que as joias do infinito juntas, né? E bom, ele tem poder realmente pra manipular o tempo, a realidade, né? A matéria. Ele consegue fazer isso. Ele percebe todo o tempo simultaneamente, cara. Ele pode até reescrever grandes eventos que já aconteceram nos quadrinhos, o que torna bem difícil essa vitória do Darkseid sobre ele. É muito difícil o Darkseid atingir o Dr. Manhattan. A partir do momento que ele consegue reescrever qualquer evento, qualquer coisa, ele poderia simplesmente reescrever que o Darkseid nunca existiu. Então, aqui ele já venceria, né? Mas vamos lá. O Darkseid, em sua forma física normal, sabe? Com a sua versão base, ele conseguiria vencer o Dr. Manhattan? É muito difícil. Provavelmente ele perderia na sua versão base, porque o Dr. Manhattan, cara, ele poderia desintegrar o seu corpo, né, facilmente, ou até impedir que ele existisse naquele exato momento de tempo ali dessa luta aqui, né? E o Darkseid na sua versão mais forte. O Darkseid, cara, no seu auge de força, mais forte que já existiu dos quadrinhos, né, cara? Ele também perderia? Cara, ele com certeza, né, ele é muito mais poderoso, muito mais perigoso, também é a sua forma mais poderosa dos quadrinhos, e aqui a luta ficaria com certeza mais complexa, né, cara, porque essa forma não pode ser destruída de maneira convencional, como eu teorizei, né, o Dr. Manhattan simplesmente desintegrar o corpo do Darkseid ou reescrever, né, a história dele. É muito mais difícil, com o Darkseid no ápice de poder, é muito mais difícil ele destruir o Darkseid assim. No entanto, galera, o Dr. Manhattan, ele já lidou com realidades, cara, inteiras. Ele já desentregou uma realidade inteira nos quadrinhos. Então, sim, ele ainda teria alguma chance pra vencer o Darkseid, uma chance até grande, tá? Não seria uma luta fácil, como eu falei. Não seria nem garantido da mesma maneira que seria o Darkseid na versão base dele, né? Mas ainda assim, o Dr. Manhattan conseguiria vencer o Darkseid, né? Agora vamos para o Grande Galactus. Vamos para o Grande Galactus, galera. Quem venceria o Galactus? Meu Deus do céu. No mesmo nível de poder, até maior, né? Todo mundo que eu escolhi aqui tem um pouquinho de nível maior do que os vilões que estão contra mim, né? Vamos lá. Nada mais justo do que eu escolher ele, galera. Franklin Richards, o nosso Franklin Richards. Nada mais justo que eu escolher ele. Pô, os caras já lutaram várias vezes nos quadrinhos, e os caras já se bateram muito e o Franklin Richards já venceu ele várias vezes. Então, nada mais justo que eu escolher o Franklin pra vencer o Galactus novamente, né? O Franklin Richards, principalmente nas suas versões mais poderosas, né? Como ele numa fase adulta, já derrotou e até criou um Galactus próprio nos quadrinhos. Exatamente, o Franklin Richards já criou um Galactus. Ele é tão fissurado no amiguinho dele, Galactus, que ele já criou um Galactus, né? Vamos lá. Por que o Franklin venceria o Galactus, galera? Vamos lá, ele é um mutante, tá? De nível ômega, tá? Com poderes de alteração da realidade praticamente, galera, ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele já criou universos, não só universos de bolso, mas já criou universos inteiros. Ele já destruiu realidades como se estivesse brincando de carrinho, entende? Ele já recriou universos inteiros do zero. Inclusive, o Franklin Richards foi o responsável por rebutar o universo do 616, né? Após Guerra Secreta.
secretas. Provavelmente a gente deve ter até isso nos filmes também, né? E até em um arco famoso, Franklin, quando era criança, ele adotou o Galactus como seu arauto para ajudá-lo a enfrentar a entidade Abraxas nos quadrinhos, né? Então, cara, pô, pra ele é muito fácil vencer o Galactus, né? Ele já fez o Galactus ser o seu próprio arauto, cara. Nos quadrinhos, inclusive, né, o próprio Galactus já reconheceu que o Franklin, né, tem um poder superior e até igual ali ao dele, né? Dizendo que ele é além de qualquer escala de poder conhecida. A gente sabe que o Galactus reconhece isso porque o Franklin é muito forte, realmente, né? E vamos lá, o Franklin criança ou ele adulto venceria o Galactus? Qual das versões dele, né? O Franklin criança já é muito perigoso e já venceu o Galactus. Inclusive foi na época dele criança que ele tornou o Galactus seu arauto. Então, pô, ele criança já venceria o Galactus aqui. Ele adulto está no seu nível mais alto de poder. Um nível tão alto que ele poderia simplesmente, galera, recriar ou apagar o Galactus da existência, sabe? Só com o seu pensamento. Ele falou: nossa, o Galactus podia parar de existir, parou. Acabou, não existe mais Galactus. Exatamente assim, cara. Porque esse é o nível de poder do Franklin Richards. E eu acho, tá? Eu acho, tudo bem. Vocês podem me contestar, o próprio Arthur pode contestar aí também. Ah, você escolheu personagens muito mais fortes do que os três vilões. Assim, muito mais fortes também não. Aí tá exagerando, né? Mas eu escolhi personagens que venceriam eles. Esse é o intuito, escolher personagens que venceriam eles. Então sim, eu acho que entre Knu, Darkseid e Galactus, com certeza Beyonder, Dr. Manhattan e Franklin Richards venceriam esses três e me salvariam. Os três lados, os três vilões estão me atacando, com certeza esses três me salvariam e seria uma porradaria boa, uma luta boa. Comenta o que vocês acharam, né? Comenta também quais outros personagens vocês acham que poderiam vencer o Knu, o Galactus e o Darkseid. Comenta aí, Arthur, o que você achou do vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.